então ouvir a palavra do Senhor, vamos estudar juntos a palavra de Deus nessa manhã. O tema da nossa mensagem: o céu domina. João capítulo 18, versículo 36 e 37. João capítulo 18, versículo 36 e versículo 37. O tema da mensagem: o céu domina. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, mais uma vez Jesus afirma: o meu reino não é daqui. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? E respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Senhor, fale aos nossos corações nessa manhã. O Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Vamos juntos então orar ao Senhor. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, no nome de Jesus. Senhor bendito e poderoso, Deus eterno, Deus único e soberano, te damos graças nessa manhã de domingo, nesse dia que nos fez o Senhor. Bendizemos ao teu nome, ó Pai, por mais uma oportunidade tão preciosa e tão valiosa, Pai, cada dia mais valiosa, que nós temos de estar em tua casa. Obrigado por nos permitir estar aqui cultuando ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades, os contratempos, as situações que têm acontecido no mundo à nossa volta, mas como igreja nós não podemos parar de pregar a tua palavra, parar de cultuar ao Senhor, de adorar, enfim, de fazer tudo aquilo que fomos criados e formados para fazer. E aqui nós estamos mais uma vez unidos e reunidos no teu nome, pedindo ao Senhor que fale conosco, Pai, pedindo que o teu Espírito Santo nos instrua, que o Senhor dirija os nossos corações e que o Senhor nos alimente nessa manhã através da tua palavra. Eu mais uma vez peço, como sempre faço essa oração, que eu diminua para que o Senhor cresça e que a minha mente, o meu coração, os meus lábios possam ser instrumentos usados por Ti, para que essa palavra abençoe a cada vida e cada coração presente aqui nessa manhã. Fala conosco, fala aos nossos corações, é o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus, para a Tua glória, a igreja amada do Senhor, o povo de Cristo Jesus, diga amém. Amém, graças a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, nessa manhã nós louvamos a Deus por mais uma vez podermos estar unidos, estarmos reunidos e falarmos um pouco da palavra de Deus, ou voltarmos a falar sobre esse que é o principal motivo pelo qual nós nos reunimos. O culto ao Senhor é feito de louvor, de adoração, de oração, momento em que nós semeamos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Mas tudo isso também culmina ou tem que culminar com o momento da pregação da palavra, com o momento do estudo da palavra, o momento em que nós ouvimos a voz de Deus. Nós oferecemos o nosso culto a Deus e recebemos dele a sua palavra como ensino, como orientação para o nosso viver. E nessa manhã eu creio que não vai ser diferente, porque nesses tempos onde tudo que nós temos visto, que nós temos vivido, envolve a nossa vida natural, tem sido diferente, tem sido até mesmo estranho, podemos usar essa palavra. É fundamental nós compreendermos a nossa posição diante de tudo isso, e é fundamental nós compreendermos que há um Rei, que há um Deus, que há um Todo-Poderoso no controle de todas as coisas, e que esse Deus, ou a esse Deus, pertence à minha vida e à sua vida. Se nós começamos o nosso texto nessa manhã, ou como o nosso texto principal, João capítulo 18, nós vemos nessa palavra a Bíblia falar, o próprio Jesus falando do seu reino, falando de quem ele era e do que ele veio fazer nessa terra há pouco mais de 2000 anos atrás. Nós precisamos recordar isso porque em momentos diferentes, aqui no versículo 36 de João 18, ele diz: o meu reino não é deste mundo.
mundo com um certo cuidado, com o nosso viver nesse mundo com um certo cuidado, de compreender que nós também não somos. Porque uma coisa é certa: se nós somos de Jesus, e se o reino dele não é daqui, o nosso também não pode ser. Porque senão, nós não temos como ter comunhão com esse reino. Se ele está sentado no trono, se ele governa, nós não podemos ficar presos a essa esfera natural. Porque Jesus ele vai dizer: o meu reino não é daqui. E quando na segunda parte do versículo 37 ele vai responder a Pilatos, ele diz: eu nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós somos da verdade. Amém. Nós ouvimos a voz de Deus. Amém. Há muitas vozes à nossa volta, em todo o tempo, falando e várias coisas, com várias mensagens. E hoje o que nós vemos acontecer pelo quadro do mundo atual é uma correria, é uma guerra entre reinos, entre nações, que nós estamos vendo acontecer hoje, amado. Não se engane, não é apenas uma questão de uma busca ou uma corrida pela cura de uma doença. O que nós vemos hoje são nações lutando para tomar o poder, para estar em primeiro lugar. Nós vemos hoje China, nós vemos Rússia, nós vemos Estados Unidos, principalmente esses três aí, Reino Unido, Israel, que não foge muito do que a Bíblia diz que seria nesses últimos tempos. A cura para a Covid-19, a cura para o coronavírus, ele está sendo hoje uma corrida entre reinos, entre reis, entre poderosos desse mundo que querem ter o controle, que querem ter o domínio. Mas aconteça o que acontecer, venha a vacina de onde vier, levante-se o país com mais poder ou com mais autoridade de onde vier, nós temos que lembrar que nós pertencemos ao reino eterno. Inclusive esses reinos que estão vão passar e o reino de Deus vai prevalecer. Se não fosse isso, Jesus teria sido um rei político, teria sido uma liderança política naquele momento histórico, que era o que muitas vezes Israel estava esperando. Ver ali de Cristo alguém como líder político, alguém que se levantaria contra Roma, alguém que se levantaria contra os poderosos daquele tempo. E Jesus não veio para fazer isso. Ele não veio para destruir os reinos desse mundo, ele vai vir para fazer isso no final, na segunda vinda. Ele vem para destruir os reinos desse mundo. Pedro vai dizer que esse mundo que agora há, os céus e a terra que agora existem, têm sido entesourados para fogo, para o dia da destruição, da condenação dos homens ímpios. Então, o momento determinado por Deus era no fim, não era naquele momento em Cristo. Aquele momento era um momento de pregação da verdade, e ele disse: a fim de dar testemunho da verdade, para que todo aquele que é da verdade ouça a voz de Cristo. E é o que nós estamos fazendo, é o que nós procuramos fazer a cada dia, ouvindo essa voz, porque só ouvindo a voz de Deus, só ouvindo Cristo, só realmente preenchendo a nossa mente, o nosso coração com essa voz, é que nós estaremos, de certa forma, blindados, protegidos contra as outras vozes do mundo afora. Porque, amado, eu não acompanho tanto o jornal, eu imagino quem acompanha como é que deve estar. O bombardeio é feroz, tanto com as questões da enfermidade, da pandemia, do coronavírus, como com as notícias políticas, quanto o caos social, enfim, perseguição religiosa que tem aumentado e pouco tem sido falado. Então, se nós começarmos a colocar os nossos olhos, o nosso coração nisso, vai faltar psicólogo, psiquiatra para atender tanta gente. E aí, o objetivo da igreja é estar aberta, com as suas portas abertas, a pregação da palavra sendo feita, é para que a palavra de Deus possa ser aquilo que vai blindar, aquilo que vai fechar a nossa mente e o nosso coração para essas influências externas, nos fazendo compreender que, por mais que as coisas estejam complicadas, há um Deus assentado no trono que governa e que reina sobre tudo e sobre todos, um reino indestrutível, inabalável, e que a nossa vida está nas mãos dele. Se nós pertencemos a esse rei, se nós pertencemos a esse reino, nós podemos descansar, nós podemos repousar. É difícil, porque vai contra tudo aquilo que é natural. Como é que eu vou repousar e
descansar e confiar se o que eu estou vendo é caos, se o que eu estou vendo são lutas, são dificuldades. Mas essa palavra não é uma palavra humana, foi o próprio Deus que garantiu, e não só em Cristo Jesus, não só entre aspas, mas ao longo da história. Tanto é que lá em Daniel capítulo 2, no versículo 44, nós vamos ver no Antigo Testamento a palavra, antes mesmo de Jesus falar a respeito disso. Veja aí comigo Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Olha como a palavra, já mesmo no Antigo Testamento, ela falava a respeito desse reinado, desse domínio do Senhor, dos céus sobre as coisas da terra. Diz assim Daniel 2, versículo 44: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Quem são esses reis aqui que Daniel está falando? Olha, nos dias desses reis, daqueles impérios, daqueles poderosos, que no tempo de Jesus era o Império Romano. Aqui Daniel estava falando da visão daquela estátua, que cada parte do corpo daquela estátua representava um reino, representava os poderes daquela época, como se fosse hoje China, Rússia, Estados Unidos. Então, na verdade, as coisas mais ou menos que acontecem hoje não são novidades, já aconteceram, uma repetição em maior escala do que já aconteceu no passado. Então Daniel vai e fala: olha, vai chegar um tempo em que nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Se os reinos antigos passaram, se os poderes vão trocando de mãos, que é o que eu estava tentando afirmar aqui com esse comentário no início, se o reino ou a ordem mundial, que hoje é americana, amanhã pode ser chinesa, pode ser Rússia, se isso vai mudando de mão, no passado também era assim. Um reino era poderoso, ele conquistava, ele abraçava outros povos, ele derrotava os inimigos, ele ia avançando. Mas aí chega um momento que ele diz: nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Guarde isso aqui: este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá até quando? Para sempre. Isso aqui tem se cumprido. O Império Romano passou, outros países poderosos, nações poderosas passaram, reinos passaram a outros povos, povos que já foram dominados por uma nação passaram a ser dominados por outras, mas o reino do nosso Deus permanece indestrutível e não passará a outro povo. É para nós, sejam judeus e gentios, é para a igreja, é o Rei Jesus reinando sobre a sua igreja. Que somos eu e você, que somos nós que cremos em Cristo Jesus, como esse que veio trazer o reino, que veio trazer a autoridade dos céus para a terra e mostrar que o céu domina, como diz Daniel capítulo 4, versículo 26. Olha aí agora de onde saiu o título da mensagem, é o tema da mensagem dessa manhã, Daniel capítulo 4, versículo 26. Diz assim na palavra de Deus, Daniel 4, 26: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, a cepa da árvore é quando você corta e fica uma parte do tronco. Imagina alguém cortar, fica ali aquele pedaço do tronco que depois vai começar a brotar de novo. Então é mais ou menos isso aqui. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Daniel falando a Nabucodonosor. Agora, olha o que ele diz: depois que tiveres conhecido que o céu domina. Nós precisamos nos agarrar com essa palavra aqui, que Daniel um dia falou para aquele rei que era soberbo e falou: olha, você vai ficar em maus lençóis, você vai passar sufoco, isso, até que você reconheça que o céu domina. Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história, isso muda a nossa maneira de olhar a vida, de olhar o mundo à nossa volta, de olhar as situações. Quando nós compreendemos que o céu domina, isso muda a nossa visão de nós mesmos e do outro.
Isso muda a nossa visão da importância da igreja, da importância da nossa vida com Deus, da importância do amor. Muda tudo, porque nós passamos a compreender que não é primeiro natural, mas é primeiro espiritual. A vida verdadeira não é isso aqui que nós estamos vendo, não é o que nós estamos segurando, tocando, que está à nossa volta. A vida verdadeira é do alto, é espiritual. Nós não podemos ver, mas é onde tudo acontece, é no mundo espiritual, e é onde a Bíblia diz que o céu domina, o rei tem autoridade, ele tem o governo de tudo, do princípio ao fim. Então, amado, o coronavírus pode ter vindo, pode ser um esgoto, pode ser do morcego, pode ser fabricado pela China, pode ser de onde for, seja como for, Deus está no controle. Ele sabia que em dezembro de 2019 isso ia acontecer, que em 2020 essas situações iriam acontecer. Ele está no controle de tudo. Daniel falou para Nabucodonosor: vai ser cortado, mas o reino vai tornar-se teu quando você reconhecer que o céu domina. Às vezes, o que falta para muita gente é reconhecer isso. E o que nós temos que fazer é falar isso para as pessoas: olha, não fique preocupado apenas com as coisas dessa vida, porque o céu domina, Deus está no controle. Nós vemos agora a situação, como se perde o controle rápido. Olha aí os governos batendo cabeça. Olha no nosso país, prefeito, governador, ninguém sabe de nada, cada um faz uma coisa, todo mundo toma decisão, daqui a pouco não é mais aquilo e volta atrás, e a mídia fala uma coisa, daqui a pouco volta atrás, sabe? E desde que todas essas situações começaram a acontecer, há uma confusão. Fala: meu Deus, quem é que tem a palavra final? Quem é que tem o controle? Será que alguém está conduzindo aqui? Será que tem alguém no controle? O céu domina. O trono de Deus domina sobre os céus e a terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo no presente e sobre o que vier no futuro, que nós não temos como saber. Ele domina, Ele está no controle. Então, nós precisamos compreender que o governo parte do céu, não parte da terra. Até porque os governos da terra, os que são hoje os poderosos dessa terra, amanhã podem não ser mais. É Deus quem coloca reis e quem destitui, quem tira os reis. É Ele quem faz assentar no trono e é Ele quem tira do trono. Então, Ele governa todas as coisas e ninguém pode resistir. Nabucodonosor não podia resistir. Daniel fala: olha, você vai ter que reconhecer. Esse rei não está no trono humano. Esse reino não governa a partir da ONU, a partir de Washington ou de qualquer lugar que seja. Esse reino, ele está nos céus. É um reino celestial, mas que não está apenas lá, mas domina e veio e tem controle sobre todas as coisas aqui, sobre o hoje, sobre o nosso momento. Salmo 103, versículo 19. O salmista vai falar sobre isso. Veja aí comigo, por favor, o Salmo 103, no versículo 19. Salmo 103, versículo 19, ele diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino é apenas celestial, ele domina sobre os anjos. Não, o seu reino domina sobre tudo. Olha a constatação do salmista. Quando parece que está difícil, quando parece que não há solução, quando até dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, nós ficamos ali inquietos, lembre-se disso. A palavra de Deus diz que o seu reino domina sobre tudo. E se a Bíblia diz que o reino de Deus, o reino dos céus domina sobre tudo, é tudo. Cada detalhe, cada ponto, cada situação, Deus domina. Ele está no controle. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, é descansar em Deus e falar: Senhor, conduz, porque eu não sei aonde isso vai dar. Eu não sei essa estrada, eu não sei, eu acho que eu errei aqui o caminho. Senhor, conduz, está nas tuas mãos. A Bíblia diz: o reino que domina sobre tudo. Não é um trono humano, não é um trono, um poder que pode ser trocado por outro. Não é um rei que pode cair, não é um governo que pode sofrer um impeachment e ser substituído. Ele está no controle de absolutamente
absolutamente tudo, em cada um dos nossos dias, em cada um dos nossos minutos e segundos e sobre toda a terra. E nós temos falado sobre isso, né? E o pastor semana retrasada, falou aqui sobre isso também. Mais do que nunca nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir, todas as coisas se cumprindo, e nós temos visto o quanto que nós somos frágeis sem Deus. Olha quantas milhares de vidas que se perderam, olha quantas milhares de vidas que não imaginavam que de repente assim tudo se foi, tudo acabou. E às vezes a nossa mente, o nosso coração fica preso, fica se apegando a coisas que não têm valor. Nós somos como fumaça, nós somos como vapor, diz a palavra. A nossa vida tem que estar nas mãos dele, a nossa entrega tem que ser total a ele, porque não há outro como ele, diz o Salmo 113. Não há outro que possa ser comparado a ele. Olha o salmista no Salmo 113, versículo 4. Olha como ele vai falar desse reino, olha como ele vai falar desse poder, dessa autoridade. No Salmo 113, versículo 4, ele diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações. Em um momento ele fala sobre tudo, em outro momento ele fala que o céu domina. Agora ele vai falar acima de todas as nações, acima dos países, acima dos reinos, e a sua glória acima dos céus. O que hoje você pode ver de mais maravilhoso, né, nos céus, quando os cientistas lá descobrem novos planetas, novos sistemas solares, e isso, aquilo, outro, e aí eles vão descobrindo, e a Bíblia diz que a glória do Senhor está acima dos céus, acima de tudo isso. Maior do que tudo isso. Com autoridade, com poder, com glória, maior do que tudo isso. E aí, essa constatação leva a pergunta do versículo 5 e do versículo 6, onde ele diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Olha a pergunta que ele faz: quem há semelhante a esse Deus, cujo trono está nas alturas? E olha o que Deus faz: ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. E diz a palavra, aqui no final, ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele está acima dos céus. Então imagina que Deus está com o seu trono aqui, uma posição de glória, de majestade acima dos céus, e aí ele se inclina para ver o que se passa nos céus. Ele olha de cima para baixo, aquilo que os astrônomos ficam lá com seus aparelhos, com seus equipamentos cada vez mais modernos, tentando alcançar pontos lá no espaço. Deus olha por cima, atravessa tudo aquilo, todas as estrelas que a Bíblia vai dizer que ele chama pelo nome, e que nenhuma delas veio a faltar. Ele olha tudo isso lá de cima, ele chega aqui na terra, ele olha para cá para o fim, ele vê a minha vida sua. Ele se inclina no trono, ele poderia estar no trono apenas, entre aspas, sendo Deus, reinando. Eu sou o Todo-Poderoso, mas ele se inclina para ver o que se passa, e não só para ver, ele interfere, ele age, ele atua como está acontecendo aqui embaixo. Ele está no controle. Os poderosos é que acham, estão no controle. Eu às vezes eu fico tentando, é um negócio, um pensamento meio, que às vezes acontece comigo. Eu fico vendo aqueles líderes, aquela bomba, aquela coisa toda, aí eu fico imaginando, gente, mas se Deus quiser, ele dá um troço ali, passa a mão, morre, cai ali, durinho no chão, morreu e acabou. E o ser humano acha que tem poder, acha que tem autoridade, acha que é grande, né? E que pode fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que ele se inclina. E a pergunta é: quem há semelhante ao nosso Deus? Quem é como ele? Não existe. O nosso Deus é incomparável. Ele não é uma religião, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o único. Ele não é apenas mais uma religião, ele não é apenas mais uma fuga, um ponto de fuga no meio do caos, não. Ele é a resposta, ele é a solução, ele é o caminho. Ele disse que é a verdade, ele disse que é a luz, que é o rei, que é quem governa, que é quem domina. Então é dele que nós estamos falando, é desse Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando. Não é uma religião, não é uma oportunidade de fuga. Eu não estou aqui pregando uma oportunidade de fuga por causa
estou pregando o único lugar de descanso, repouso, segurança eterna, o reino de Deus. Os braços do Pai, daquele qual a Bíblia diz que não há ninguém como Ele. E esse reinado de Deus, quando que ele começa? Claro, ele começa quando Deus cria todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. Mas em Cristo Jesus, esse reinado ele tem um início, e a Bíblia mostra isso lá em Mateus capítulo 2, quando Jesus ainda era uma criança. Olha que interessante. Mateus capítulo 2, como é que o espiritual é que governa, é que tem a autoridade sobre o natural. Mateus capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Mateus capítulo 2, viu aqui Marcos? Deixa eu voltar aqui. Mateus capítulo 2, veja aí comigo o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aquele mesmo Jesus que nós começamos vendo lá em João, que estava agora sendo pressionado, sendo questionado sobre quem ele era, aqui é o começo da vida dele. E aí diz no versículo 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha que interessante, esses magos, que não eram judeus, que provavelmente eram gentios, eram de outros povos, e essa questão aqui de ser magos, provavelmente porque eles eram homens conhecedores dos sinais, das estrelas, dos céus, não era nada místico, mas é porque eles tinham um conhecimento, vamos dizer assim, da astronomia talvez na época, não é da astrologia não, da astronomia da época. Então eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ainda um recém-nascido, ainda um menino, ainda uma criança, mas eles chamam de rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para adorá-lo. A quem se adora? O rei. Diante de quem que nós nos prostramos, de quem nós reverenciamos? Diante do rei. Esses magos, que não eram judeus, dirigidos pelo Espírito do próprio Deus, vieram procurar o recém-nascido, o menino que já era chamado o rei dos judeus. E aí ele diz que eles vieram para adorá-lo, eles vieram para se prostrar, eles vieram para reverenciar aquele que naturalmente não estava, porque era um menino, mas que no mundo espiritual ele já era o Todo-Poderoso, assentado no trono. Não era apenas um menino. Tanto é que no versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim, aí mesmo em Mateus 2, versículo 11: entrando na casa, viram um menino, viram uma criança com Maria no colo ali da mãe, um bebezinho, um bebezinho de pouco tempo de vida no colo da sua mãe. E quando eles viram aquele menino, quando eles viram aquela criança, mais uma vez instruídos pelo Espírito Santo de Deus, eles não falaram como nós: ai que bonitinho, que fofinho, que lindinho. Não. Quando eles viram aquele menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Jesus ainda era um menino, e quando aqueles magos estiveram diante dele, a primeira coisa que eles fizeram foram chamá-lo de rei, se prostrar, adorar e trazer ofertas diante dele. Ainda um menino. Isso nos mostra que Daniel falou lá no capítulo 2, versículo 44, olha, vai vir um rei, e o reino desse rei não terá fim, ele vai esmiuçar, ele vai destruir todos os outros reinos, e ele não vai passar a outro povo. Ou seja, todo aquele que reconhecer que ele não era só um menino, mas que ele era o próprio Deus, que ele era o próprio Senhor, e se prostrar e o adorar, faz parte desse reino. Faz parte desse reino que governa, que domina, que está hoje presente em nós, no nosso coração, na nossa vida, que ainda não se consumou de uma forma completa, é verdade, porque esse dia vai chegar quando Cristo voltar. O que a palavra diz: convém que ele tenha reinado até que haja posto os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele entregará o reino ao Pai. Esse momento está próximo, esse momento está chegando, mas enquanto isso, não significa que ele não esteja reinando
compreendemos que aqueles homens estavam se prostrando diante de Deus, não apenas de um menino. Ele não era apenas aquilo que a musiquinha de Natal canta, pobrezinho nasceu em Belém. Os magos não viram ele como um pobrezinho que nasceu em Belém. Os magos vieram, se prostraram e adoraram. Nós estamos diante do rei. E como é que esse reino então ele se desenvolve na história? Como é que esse reino ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo? O próprio Jesus ele vai fazer com que esse reino comece a se desenvolver lá em Mateus 24. Olhem comigo, por favor, Mateus 24, no versículo 14. Mateus 24, no versículo 14. Olha como é que esse reino, então, ele começa a se desenvolver na história. Mateus 24, 14 diz: e será pregado este evangelho do reino. Aonde? Por todo o mundo. Olha como é que essa palavra se cumpriu, chegou a nós hoje aqui em Cabo Frio. A vista de Israel, a vista daquela região do Oriente Médio lá, Cabo Frio são os confins da terra, porque a palavra diz que o evangelho vai chegar. Chegou, olha nós aqui. Olha a Bíblia Sagrada aqui, olha nós aqui falando de Jesus. Ele diz: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a todos os povos, então virá o fim. E por mais que tenham tentado, reinos se levantaram, a igreja foi perseguida, o sangue dos mártires, como diz, foi uma semente. Chegamos até esses dias. Mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus falou isso aqui, e aqui estamos nós. Por quanto tempo mais, nós não sabemos, mas o reino de Deus tem prevalecido. O inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, não tem prevalecido e não vai prevalecer. É por isso que a Bíblia diz que o inimigo, que o diabo, ele está preso. Não é que ele não age, mas ele não tem o poder e a autoridade para impedir a pregação do evangelho de se expandir e o reino de ser manifestado a nós. Então é por isso que Deus, quando em Cristo Jesus ele traz essa pregação, era o testemunho de quem ele é, o testemunho do que ele fez. A pregação da história da igreja, se você for estudar a igreja primitiva, era assustadoramente, entre aspas, simples. A pregação era falar de quem Jesus era e do que ele fez. Não era uma pregação cheia de... Não! Aquelas pessoas simples e interessantes, nós estudamos a história da igreja, vai falar que não só os discípulos, os apóstolos, aqueles grandes mestres, mas pessoas comuns como nós, os comerciantes, aqueles viajantes que saíam de um lugar para o outro, eles levavam o evangelho. Eles tinham uma experiência com Jesus e eles começavam a falar para os outros a respeito de Cristo, a respeito do evangelho. Foi assim que o evangelho se expandiu. Foi assim que a palavra foi morrendo, as oposições vieram, os reinos tentando combater, mas o reino de Deus prevalecendo numa pregação simples, falando quem Jesus era, o que ele fez e que ele voltará. Esse é o evangelho. Centrado em Cristo Jesus, ele é o centro do evangelho, ele é o ponto principal do evangelho. Sem Jesus não há evangelho. É por isso que nós temos tanta debilidade espiritual às vezes, tanta falta de temor a Deus, tanta falta de cuidado com as coisas, porque não conhecem o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus, que traz a resposta para todas as coisas. E isso vem se desenvolvendo agora já um pouco mais à frente, na operação do Espírito Santo, que veio para fazer com que a igreja avançasse. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, a palavra nos mostra isso. Vamos lá comigo ao que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Coríntios 4, versículo 20. Olha o que é o reino de Deus. Diz a palavra: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amado, isso aqui faz toda a diferença. Isso aqui faz toda a diferença. Uma coisa é uma palavra vazia, uma coisa é uma palavra lançada ao vento, outra coisa é quando nós nos deparamos com o poder de Deus. Uma palavra vazia, uma palavra lançada ao vento não muda a história de uma pessoa. Uma palavra lançada ao vento não tira alguém
no mais profundo abismo e faz nascer de novo. Como um dia Jesus falou para Nicodemos: olha, se não nascer de novo, não vai entrar no reino. Uma palavra lançada ao vento não produz esse resultado. Agora, quando é o Evangelho, quando Cristo é o centro, quando há o poder de Deus, faz nascer de novo. Seja qual for o quadro de vida, Deus faz nascer de novo. E o reino é constituído desses que nasceram de novo, que agora passam a compreender que não é mais o eu, não é mais essa terra, não é mais o natural, mas que é o céu que domina, que é o Todo-Poderoso que domina. E agora, se não sou mais eu, então, Senhor, a minha vida na verdade não é minha, é tua, faça-se a tua vontade. É a oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nos céus não tem rebelião, no céu não tem intriga, no céu não tem revolta contra Deus. Quando isso aconteceu, ele acabou. Agora a oração é: seja feito aqui na terra assim como é nos céus. Obediência, temor, reverência diante daquele que é o santo, daquele que é o Todo-Poderoso. E como é que nós fazemos parte então desse reino? Ou como nós devemos levar a pregação desse reino àqueles que estão no mundo, àqueles que estão lá fora? Mateus capítulo 4, versículo 17, vamos voltar lá. Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha o reloginho, calma, irmão. Mateus capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus vai nos mostrar como é que se faz parte então desse reino, como nós devemos pregar e anunciar esse reino. Diz assim a palavra, Mateus 4, 17: daí por diante passou Jesus a pregar. Isso aqui não é uma doutrina feita por a igreja A, B ou C. Jesus passou a pregar e a dizer. Olha Jesus pregando, quer ver Jesus pregando? Olha Jesus pregando aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregando. Jesus não falava agora os 7 passos da vitória superabundante. Jesus não pregava isso. Jesus falava: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se passa por muita coisa. É uma palavra simples, mas passa por muita coisa. Compreender quem nós somos e compreender quem Deus é. A nossa posição diante dele, que faz nós nos humilharmos, nós nos levantarmos e ele assumir a direção do controle de todas as coisas. Então, arrependa-se, e diz a palavra, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Pregar isso hoje, amado, não é igreja não. Pregar isso hoje não é igreja não. Pregar isso hoje não faz sucesso na internet não. Mas é o que Jesus pregava. A Bíblia diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Se nós apenas, entre aspas, imitarmos o que Jesus falou, já vai estar muito bom, porque ele deu o exemplo. Foi ele quem nos ensinou, e é o que nós devemos fazer. Com amor, com temor, mas nós precisamos falar que o tempo de Deus está se aproximando, a janela da graça está para se fechar, e depois disso, amado, não é mais a oportunidade de salvação, aí é juízo de Deus, aí é a consumação dos séculos, aí é a volta gloriosa de Jesus, quando o reino será estabelecido definitivamente, vai destruir os reinos dessa terra. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, que concorda com a pregação, na verdade, é Pedro reforçando aquilo que Jesus pregava. Diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, olha só, cada vez maior, com cuidado cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Por isso é que nós não cremos e não pregamos que aquele que é eleito, que aquele que é salvo, vai viver de qualquer forma. Como o pastor falou aqui agora há pouco, né? Na verdade, salvo, aquele que crê em Cristo Jesus, ele vai confirmar a sua vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele falou de diligência cada vez maior para confiar
há a vocação e eleição. Então não é viver de qualquer jeito, não é dizer, bom, eu sou salvo, eu tenho Jesus, não vou perder minha salvação, agora eu vou viver de qualquer jeito. Não, nós não cremos e não pregamos dessa forma. A segurança da salvação está ligada a uma outra doutrina que se chama perseverança dos santos. O Espírito Santo de Deus nos fortalece e nos leva a cada dia a perseverar nessa doutrina e na fé, coisa que nós sozinhos não teríamos condições de fazer, porque nós estávamos mortos, nós não olhávamos para Ele como Rei, e foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, das justiça e do juízo. Agora nós caminhamos com Ele por causa da graça e por causa da misericórdia do Senhor. Então, como a penúltima passagem, eu quero dizer algo para você. Esse reino, ele já é presente? Já. De uma forma completa? Ainda não. Mas ele já está presente na igreja, no coração de todo aquele que crê, daquele que é salvo, daquele que realmente teve um encontro com Jesus. Então, enquanto esse dia não chega de ser estabelecido completamente o reino de Deus, como é que nós podemos viver? Nós podemos já experimentar, começar a experimentar aqui as bênçãos desse reino? Sim. E Paulo falou sobre isso lá em Romanos capítulo 14. A nossa penúltima passagem, Romanos capítulo 14, Paulo mostrando como nós começamos de alguma forma a usufruir das bênçãos desse reino, ou de fazer parte desse reino do Todo-Poderoso. Romanos capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é, e vai começar dizendo o que o reino não é: comida nem bebida. Mas, agora, olha o que o reino de Deus é, e o que eu e você já podemos começar a viver hoje. Ele diz: justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se nós fazemos parte desse reino, Deus já tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso viver mesmo nesses dias difíceis, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso não existe de verdade nesse reino terreno. Não existe justiça verdadeira nesse reino. Não existe paz verdadeira nesse reino. E não existe alegria verdadeira nesse reino. Isso só vive verdadeiramente aqueles que fazem parte do reino de Deus. Aqueles que fazem parte dos céus, que compreendem que o céu domina. E tudo isso vai culminar, tudo isso está caminhando para um desfecho glorioso, um desfecho maravilhoso, que é a promessa maior de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu não poderia terminar essa mensagem sem esse texto de Isaías 65, versículo 17, para nós nos alimentarmos, nós reforçarmos a nossa esperança naquilo que o próprio Senhor prometeu através do profeta Isaías, no capítulo 65, do versículo 17, aonde ele fala da consumação do reino, quando ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Problemas, lutas, coronavírus, política e todas essas coisas, não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas, nem uma lembrança mais distante, não. Porque diz o versículo 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém. Agora a igreja de Jerusalém, igreja, judeus e gentios salvos em Cristo, alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e alegrarei o meu povo, e nunca mais, olha o que diz a palavra, se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Voz de choro, voz de clamor, lembranças que machucam, tristeza, tudo isso faz parte desse reino aqui natural, humano. Mas a Bíblia diz que tudo isso vai passar, porque o próprio Senhor diz: aquele que está sentado no trono, que olha para os céus e para a terra, que se inclina, ele diz: eu crio novos céus e nova terra. Por isso que às vezes no seu coração e na sua mente é tão difícil você compreender ou aceitar as coisas dessa terra, porque você não é daqui. Nós não somos daqui. Nós
estamos aqui peregrinando, mas a nossa pátria é celestial. Se a Bíblia chega a dizer que Abraão olhou para aquela cidade, da qual Deus é o arquiteto e construtor, naquele tempo, nós temos que olhar. Tudo isso aqui vai passar. Deus está no controle, o céu domina e nós já